Né, do careca do INSS que não foi ontem, ele tinha a opção de não ir, já que na sexta-feira foi preso. Antes da prisão, ele não podia escolher, ele tinha sido convocado, assim como o Camizotti na quinta-feira, nessa quinta-feira agora. Mas depois que os dois foram presos na sexta-feira, a justiça deu ali a opção deles irem ou não. E aí o careca do INSS escolheu não ir. Na quinta-feira a gente ainda não sabe qual vai ser a decisão do Camizotti. E aí você trouxe também as informações sobre convocações da CPMI do INSS, inclusive da família, né, de pessoas próximas ao careca do INSS. Queria que você trouxesse essas informações de novo, até para quem está chegando agora ao Acorda Metrópolis e também para a gente depois comentar com o Fábio Serapião. Claro, Nath, falo sim. Então, ontem nós tínhamos a expectativa de ouvirmos o Antônio Carlos Camilo Antunes, que é o careca do INSS. Tudo foi preparado, havia já uma confirmação há alguns dias atrás, só que aconteceu uma operação na última sexta-feira. A Polícia Federal acabou prendendo o careca do INSS. Essa autorização da prisão, ela veio pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro André Mendonça, que é o relator dessas ações envolvendo as fraudes no INSS. Com isso, André Mendonça, então, deu ao careca do INSS a possibilidade dele comparecer ou não à oitiva marcada para esta segunda-feira, a partir das 4 horas da tarde, lá no Senado Federal. A princípio, a confirmação de que ele participaria veio da defesa e também do presidente da comissão, o senador Carlos Viana. Poucas horas antes da oitiva iniciar, nós tivemos então a informação dada pela defesa do careca do INSS que ele não iria comparecer, já que ele iria prestar depoimento à Polícia Federal sobre o mesmo tema e que não valeria a pena, então, ir para a CPMI do INSS. Com isso, o colegiado resolveu, então, cancelar, na verdade, a sessão que estava marcada. Então, eles fizeram uma coletiva no final da tarde para poder explicar todo o procedimento, tudo que seria feito. E então, o vice-presidente da comissão, o deputado Duarte Júnior, apresentou alguns requerimentos de convocação. Entre eles, convocando aí a presença do filho e da esposa do careca do INSS, também de sócios, e do advogado Nelson Williams. Então, hoje, vai ter uma sessão extra da CPMI do INSS a partir das 2 horas da tarde, para justamente eles votarem esses requerimentos de convocação. Se forem aprovados, então todas essas pessoas, elas terão a obrigação de comparecer à CPMI e prestar esclarecimentos. Isso só não acontece se eles entrarem com algum pedido lá no Supremo Tribunal Federal e dessa forma os ministros concederem então a eles que não compareçam à CPMI. Então hoje a expectativa está justamente nessa votação de requerimentos que deve acontecer e fica em aberto se Maurício Camizotti, que é o empresário, ele vai comparecer ou não na quinta-feira, na oitiva que está marcada para acontecer às 9 horas da manhã. Lembrando que ele também foi preso na operação da Polícia Federal na última sexta-feira e agora vai caber ao Supremo Tribunal Federal tomar a decisão se ele vai poder comparecer ou não à oitiva que está marcada para esta quinta, Nath. Ô, Fábio Serapião, sobrou para a família do careca do INSS. Ele piorou um pouco mais depois da operação da sexta-feira, né, em que ele foi preso. E ali na decisão, né, a gente teve acesso, no final de semana a gente publicou algumas matérias na coluna, e ali na decisão já é citado um dos filhos dele, né, o Danilo. Uhum. Então acho que a comissão, a CPI, percebeu que é uma forma de pressioná-lo, né, porque ele é o principal nome até agora, é o mais caricato, e para a Polícia Federal é um dos mais importantes também, né? A gente tem falado aqui várias vezes, a Polícia Federal vê o careca como elo entre os agentes públicos e as entidades que faziam os descontos, né? Até o momento a Polícia Federal já conseguiu mapear pagamentos de empresas do careca do INSS para alguns servidores do INSS, e agora ela investiga, ela tenta avançar para saber se essas relações também se davam no âmbito político, né? Se existiam políticos que eram ligados a ele e qual era a relação dele com esses políticos. Então o careca é o nome mais importante até agora,
e ele sinalizou no final de semana que viria e depois desistiu. Aí o que a comissão entendeu como caminho para pressioná-lo foi chamar os filhos, chamar parentes e outras pessoas ligadas a ele. Eu acho que vai ser um termômetro muito importante da CPI, tanto o Careca como o Camizotti, Nelson Williams, que foram os 3 principais alvos da Operação Cambota, que foi esse desdobramento da sem desconto que teve na sexta-feira. A gente mostrou ali no sábado, a gente deu uma matéria na coluna no sábado, me pareceu talvez a informação mais importante da decisão do ministro André Mendonça ao autorizar a prisão do Careca do INSS. A Polícia Federal tomou o depoimento de um ex-funcionário do Careca. E ali ele fala várias coisas, fala que foi ameaçado, dá alguns detalhes e conta que ele tem conhecimento, ele relata ali para a Polícia Federal o conhecimento dele, de que quase todas as sextas-feiras o Careca pegava o seu automóvel e vinha de carro para Brasília com o carro com alguma quantidade de dinheiro vivo. Então, isso reforça para a Polícia Federal essa suspeita da relação dele com agentes políticos, e eu acho que a Polícia Federal está debruçada e acho que a CPI poderia dar um incentivo muito bom para essa investigação, caso conseguisse, num depoimento dele na CPI, tirar alguma informação sobre esses fatos investigados pela Polícia Federal. A gente sabe que o depoimento para a Polícia Federal é sempre algo mais formal ali, o delegado sempre segue um rito bem específico, e na CPI há a possibilidade dos deputados, dos senadores apertarem de uma forma mais forte ali ele para que ele possa falar. Eu acho que a expectativa é essa, se ele vai em algum momento falar o que sabe sobre isso. E depois dele tem o Camizotti, que também é muito importante, Camizotti ligado a pelo menos 3 entidades que fizeram descontos indevidos de aposentados, e essas entidades que são daquele grupo que a gente tem falado também aqui no Acorda, que são daquele grupo que a Polícia Federal vê como entidades quase que fantasmas, né, que foram criadas somente para fazer os descontos indevidos, né. A gente tem aquele outro grupo de algumas entidades que já tinham um histórico ali no âmbito sindical, mas que também cometeram irregularidades, também fizeram desconto indevido, né, até são alvos da CGU e também da PF, mas tem um grupo de entidades ali para a Polícia Federal, e principalmente essas que estão ligadas a alguns operadores, né, além do Careca temos pelo menos mais 2, e essas entidades que seriam estritamente fantasmas, assim, né, que serviriam só para fazer os descontos mesmo. E o Camizotti é ligado a pelo menos 3 delas, tem relações financeiras com empresas do Careca do INSS, então é uma semana muito importante, e também esse personagem que apareceu, já havia aparecido nas reportagens do Luiz Vassalo no Metrópolis ainda em 2024, o advogado Nelson Williams, e que agora apareceu novamente nessa fase. A Polícia Federal chegou a pedir a prisão do Nelson Williams, a PGR concordou, mas o ministro André Mendonça não deu a prisão, mas deu do Careca e deu do Camizotti. Então, Nelson Williams também ali como alguém importante, ele e um ex-sócio dele foram alvos da Operação Cambota, e também me parece uma pessoa que pode trazer alguns elementos aí a mais para essa investigação, Natália.